Hermenêutica bíblica. Existem regras no estudo da Bíblia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui o nosso estudo da hermenêutica bíblica. E a partir desse momento na série, eu vou começar a entrar em certos aspectos de discussão sobre hermenêutica que tem que ver com aspectos um pouco mais técnicos de estudo bíblico, tudo bem? Mas eu não poderia fazer isso sem antes propor uma discussão introdutória sobre regras e métodos de estudo bíblico, tá? E a melhor forma de fazer essa introdução é, inclusive, provocar você. E aí? Existem regras no estudo da Bíblia? E vamos dizer que a gente responda que sim, existem regras. Quem define essas regras? Onde estão expressas essas regras? Como que estas coisas funcionam ou não funcionam? Ou deveriam funcionar? E tem bastante coisa interessante para a gente pensar a esse respeito. Tudo bem? Hoje, então, a gente vai fazer uma introdução geral e muitas coisas do que nós vamos falar aqui hoje nós vamos retomar em vídeos daqui para frente. Alguns a gente vai se aprofundar bastante, outros a gente não vai se aprofundar tanto, mas a gente vai caminhando devagarzinho e acho que todo mundo que acompanhar vai sair desta série com uma melhor compreensão a respeito das complexidades do estudo da Bíblia. Tudo bem? Então, a gente precisa começar com uma pergunta que é até interessante, assim. Qual Bíblia a gente vai estudar? E nesse aspecto, é interessante a gente pensar numa coisa aqui. O mundo cristão, ele é dividido, a grosso modo, entre pessoas muito profundas no estudo da Bíblia e pessoas muito rasas no estudo da Bíblia. Então, quando a gente pergunta que Bíblia que a gente vai estudar, pessoas um pouco mais profundas entendem imediatamente o problema. Pessoas mais rasas não entendem o problema. Então vamos tentar ilustrar aqui o que a gente pode estar querendo dizer quando a gente pergunta qual Bíblia que a gente vai estudar. Por exemplo, uma primeira diferenciação entre Bíblias, no plural, seria, por exemplo, uma Bíblia católica versus uma Bíblia protestante. Aí você vai lembrar que a Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante, tem umas discussões ali sobre os deuterocanônicos e tal. Ok. Essa é uma questão, vamos dizer assim. Quais são os textos que compõem a Bíblia? Que tem que ver com o conceito de canonicidade, e de onde também vem esta ideia de que um determinado documento judaico é canônico, outro não. Um determinado documento cristão é canônico, outro não. Que autoridade define isso? Que características possuem os textos canônicos em contraste com os textos não canônicos? E qual que é o conceito de um deuterocânon, se é que se pode colocar desta forma, de um segundo cânon? Esses livros que a Bíblia Católica tem a mais, eles estão no mesmo nível dos demais livros, abaixo? Tem um monte de discussões gigantescas e infinitas na história da Igreja Cristã a respeito destas coisas, que remontam a toda a discussão entre católicos e protestantes. Tá? Outra coisa. Nesse vídeo a gente vai introduzir um pouco dos problemas, um pouco das questões, também não vamos responder, né, estas coisas.
A gente está aqui provocando vocês para, inclusive, vocês entenderem que as discussões podem ser mais complexas do que muita gente imagina, tá? Então, vamos estudar a Bíblia. Já gera a pergunta, que Bíblia? Mas além disso, se a treta fosse meramente Bíblia católica versus Bíblia protestante, estava simples, mas não é simples e é tudo bem mais complicado do que isso. O texto bíblico que nós temos na nossa Bíblia, seja ela católica ou evangélica, é uma tradução de um documento que originalmente foi escrito em hebraico, aramaico e grego. E o processo de transmissão desses textos, que saem lá do original, que Moisés escreveu, se é que escreveu, e eu não estou dizendo isso para dizer que eu não acredito que Moisés exista, mas tem muita gente que, inclusive, aliás, que eu não acredito que Moisés tenha existido. O fato é que tem muita gente que acredita que Moisés nunca existiu, tá? Só para você saber. Pra vocês entenderem que essas discussões são super complicadas. Mas também a gente está fazendo aqui uma discussão crente, não descrente. Então também não leve a mal as minhas provocações. Então vamos lá, por exemplo, o texto que Moisés escreveu, o texto que Davi escreveu, o texto que Salomão escreveu, o texto que Lucas escreveu, o texto que Daniel escreveu, o texto que Nabucodonosor escreveu. Por exemplo, algumas pessoas dizem que parte ali de Daniel, provavelmente uma transcrição de coisas que Nabucodonosor escreveu e que Daniel registrou e colocou ali no livro, né? Algum decreto, alguma coisa do rei, não sei das quantas, enfim. Inclusive, Daniel tem umas partes em aramaico, né? Uma das poucas porções bíblicas que tem partes em aramaico. Então, o que acontece? Os textos originais, escritos pelos autores da Bíblia, todos eles se perderam na história e não existe nenhum acesso de nenhuma pessoa a nenhum documento que realmente foi comprovadamente escrito por nenhum autor da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Tudo o que nós temos são cópias de cópias, ok? E o que acontece? No processo de cópia dos textos, existem famílias textuais diferentes, que representam tradições, escolas, de grupos e pessoas que, inclusive, preservaram esses textos ao longo da história, tá? Por exemplo, posso até citar algumas coisas aqui. Você tem o texto massorético, conhecido aí entre os judeus. Você tem os textos dos manuscritos do Mar Morto. Você tem o chamado Pentateuco samaritano, você tem a Septuaginta, que é uma tradução grega do que seria o Antigo Testamento, que inclusive também às vezes tem os deuterocanônicos, tem textos que não pertencem ao cânon. Você tem do Novo Testamento o texto majoritário, você tem o texto alexandrino, você tem o texto ocidental, você tem o texto cesariano, você tem o textos receptus, ou você tem o texto crítico. E eu não vou ficar aqui escrevendo cada coisa, talvez aí a gente se aprofunde um pouco nessas coisas adiante, tá? Mas essas famílias textuais, elas todas têm as suas características singulares e as suas diferenças para com as demais famílias, tá? O que implica uma ampla quantidade do que nós chamamos de variantes textuais. E a depender de quais manuscritos, quais famílias textuais foram usadas na base da sua tradução da Bíblia, seja ela católica ou protestante, você vai ter uma certa variação nos textos bíblicos em relação a estas coisas. E aí é uma discussão muito gigante, assim, por exemplo, qual seria o texto original? Qual seria o texto editado? Ou qual seria o texto
equivocado, se é que alguém poderia colocar desta forma. Vamos dizer assim, que no processo de cópia vai havendo um processo de edição que transforma o texto de uma forma original para uma forma diferente da forma original. Então, se pode dizer que esse segundo texto, diferente do original, é um texto editado em um sentido positivo, tipo assim, melhorado e sem ser deturpado, ou é um texto equivocado que foi adulterado e deturpado. E é interessante assim que a maioria dos cristãos não defende a ideia, e eu estou incluso entre eles, de que o texto bíblico foi super adulterado ao longo das eras. Mas em algumas discussões doutrinárias, por exemplo, assim, sobre a Trindade ou coisas assim do tipo, às vezes aparecem pessoas dizendo que XYZ texto foi adulterado e acrescentado num sentido maligno da coisa, né? Por que existem alguns textos, por exemplo, que representam interpolações e acréscimos, isso é fato, mas se existe uma maldade ou não, se existe uma veracidade por detrás desses textos ou não, tipo, por exemplo, a perícope da mulher adúltera em João 8, é um texto que não era originalmente do Evangelho de João e acabou parando ali em função de inúmeras questões tradicionais da edição e da transmissão do texto. E essas coisas, elas são bastante complexas e muitas vezes as igrejas, elas não têm nenhum interesse em ficar discutindo muito profundamente essas coisas com os seus membros, porque isso tudo levanta questões a respeito da autoridade do texto bíblico, da veracidade do texto bíblico, da acurácia do texto bíblico, de que o texto bíblico foi preservado de forma fiel, até sobrenatural por Deus ao longo da história. E para você ter uma boa visão a respeito da área da crítica textual, você precisa ser uma pessoa assim com um conhecimento bastante profundo, não só das línguas, mas das próprias discussões a respeito de texto e transmissão de texto, processo de cópia e edição e tal, que a maioria dos cristãos não tem. E existem muitas pessoas assim que saem tomando decisões assim e usando uma retórica muito radical, sem muito conhecimento de causa, tanto para dizer que o texto é perfeito e não tem problema nenhum, quanto para dizer que o texto é adulterado por Roma, ou pelo diabo, ou pelo que quer que seja. Tá? Então, entre esses dois extremos, do tipo o texto não tem problema nenhum, ou o texto é zero confiável porque ele foi todo picotado, editado e a gente não sabe nada a respeito desse processo, desse texto e da sua confiabilidade, a posição, vamos dizer assim, mais plausível, mais correta e mais bem embasada está entre os extremos e não nos extremos, tá? Porque apesar de qualquer estudioso sério da Bíblia acreditar e entender que existe um processo complexo de transmissão, também é verdade que esse processo talvez não tenha implicações tão radicais quanto hereges e liberais e descrentes suponham, tá? Mas essa é uma discussão muito complicada e se você quiser ser um expert nessa área, você vai precisar se dedicar a ela por algumas décadas da sua vida e poucas serão as pessoas que vão conseguir te acompanhar nesse estudo de uma perspectiva séria. Aí você vai ter que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado na Alemanha, e você vai ter que se embrenhar aí nos antros de estudo bíblico acadêmico na Europa, nos Estados Unidos. Às vezes tem um pouco dessas coisas em outros lugares, mas é mais na Europa e nos Estados Unidos. E esse negócio vai absolutamente longe, assim, ok? Então,
A gente pode falar um pouco mais sobre isso e sobre as implicações das questões da crítica textual para a fé, as doutrinas e a compreensão da Bíblia. Mas é importante entender que essa é uma discussão bem ampla, bem profunda, bem complexa e que ela é um pouco difícil de ser feita para que você entenda essas implicações, porque é necessário gastar um bom tempo assim ensinando certos rudimentos e certas coisas para vocês, para depois discutir as implicações, entendeu? Então, esse é um estudo pesado, muito interessante, muito legal, mas que, até pela complexidade da discussão, muito provavelmente eu não vou me aprofundar muito aqui nesta série. Porque eu tenho, assim, um problema dentre vários outros problemas. Eu sou uma pessoa que tem hiperfoco. E eu tenho uma noção geral dessas discussões, porque eu já estudo tudo isso há muito tempo na minha vida e tal. E eu tenho uma noção da dimensão do tamanho das discussões. Então, se eu sei que uma determinada discussão, ela vai ser muito gigante para eu poder ajudar as pessoas aí do outro lado a entender, aí muitas vezes eu já me desanimo, né? Até porque a qualidade das pessoas muitas vezes que seguem o canal não é que é ruim, na verdade até a minha comunidade não é das piores em termos de entendimento. Mas também acaba que envolve muita gente que não tem exatamente uma intenção de estudar a Bíblia. Porque como eu sou uma pessoa muito polêmica no universo adventista, muitas pessoas me seguem, inclusive para tentar ficar me patrulhando e vendo o que eu estou falando, o que eu não estou falando. E aí, à medida que a gente vai se aprofundando em discussões mais complexas, as pessoas vão querendo usar isso para dizer assim, não, tá tudo errado isso aí que você está falando, eu nunca ouvi falar sobre isso, e você é um descrente na Bíblia, que está dizendo aí que a Bíblia tem problemas na transmissão, nisso, naquilo e tal, e acaba deturpando a discussão, por exemplo, da crítica textual, para virar essas bobajadas de adventista, assim, entendeu? Então, esse é um do tipo de problema que a gente enfrenta ao tentar fazer um estudo mais sério, mais profundo, mais pesado. E ao mesmo tempo também, no final das contas, vamos dizer assim, vamos dizer que nós gastássemos aqui, sei lá, 10 vídeos de mais ou menos 1 a 2 horas de conteúdo para situar a galera assim, na discussão de crítica textual e tal. Ao final desses 10 vídeos, nós iríamos concluir aquilo que a gente já pode concluir agora, que a Bíblia, a despeito da complexidade da história da transmissão do texto, é um livro antigo, vamos dizer assim, que tem uma legitimidade no universo da história, da fé e etc., e que pode ser crido como palavra inspirada por Deus, a despeito de críticas e descrenças por parte de estudiosos, liberais, ateus e coisas do tipo. Mas então a gente não precisa fazer esses cursos gigantes aí, gastar 10, 20 horas da nossa vida com isso, uma vez que a gente já está satisfeito aqui na nossa comunidade, como uma comunidade cristã, com a perspectiva de que a Bíblia, a despeito de qualquer complexidade, é um livro ok, muito legal, muito interessante, e a palavra de Deus que fala ao nosso coração e está tudo certo. Então, por causa dessas coisas, eu muito provavelmente não vou fazer uns cursos gigantes sobre estas coisas. E da mesma forma, em relação a discussões a respeito de tradução do texto bíblico. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer vídeos sobre crítica textual e tradução. Podemos, inclusive provavelmente até faremos. Mas nós não vamos fazer discussões amplas. Então a gente vai passar por cima, assim, né? Uma visão mais rasa, mais superficial. Uma vez também que, por exemplo, o universo da tradução é um universo gigantesco. Porque
O universo da tradução, ele implica uma proeficiência, vamos dizer assim, num nível bom de 2 línguas ou mais. Porque você tem que ser bom da língua que você está traduzindo e para a qual você está traduzindo, né? E os dilemas de tradução, eles são super complexos e interessantes, né? Tem, por exemplo, a discussão sobre tradução literal e tradução dinâmica. Ou talvez até uma mescla das duas coisas, mas tem um monte de princípios, um monte de métodos, um monte de pressupostos e um monte de questões que tornam uma determinada tradução da Bíblia melhor em alguns aspectos do que outra tradução. Mas o ponto também é que não existe tradução perfeita, porque nenhuma língua tem correspondência perfeita com a outra, porque uma língua que tem correspondência perfeita com a outra, daí não tem 2 línguas, daí é uma língua só, entendeu? Por isso que não existe uma correspondência perfeita entre nenhuma língua, por isso, inclusive, existe a necessidade de traduzir. Se as línguas tivessem estruturas idênticas, vocabulários idênticos, gramáticas idênticas, sintaxe idêntica, tudo idêntico, ninguém precisava traduzir nada. E também, o universo de tradução é um universo complexo, e se você quiser ser uma pessoa boa e fera dentro desse universo, são décadas aí de estudo da sua língua mãe e das línguas bíblicas, tá? A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas também não vamos gastar horas e horas e horas e vídeos e vídeos e vídeos sobre isso, porque esse é um tipo de discussão no qual você entra, mas você nunca sai, porque nunca tem fim. Por exemplo, existem comitês de tradução da Bíblia compostos por profissionais destas coisas no mundo todo, traduzindo e retraduzindo a Bíblia o tempo todo, porque essas coisas elas também passam por atualização, né? Então é revista e atualizada não sei das quantas, é nova edição, nova não sei o quê, novo isso e aquilo, porque a língua ela também tem esse fenômeno, né? De ir mudando à medida que o tempo passa e algumas palavras vão caindo em desuso, inclusive no texto bíblico, nas nossas traduções, tem um monte de termos que cabe um monte de discussão, né? Se não seria melhor a gente atualizar as traduções e ao mesmo tempo também às vezes dá um monte de briga, né? Porque as medidas, os pesos, os tamanhos, as unidades monetárias, então 30 moedas de prata ou é um denário, seria melhor traduzir como 50 mil reais, ou 5 mil reais, ou 10 mil reais, ou 300 reais, ou dólar, ou como que é? Vamos fazer essas contas? Não vamos fazer? O quanto que seria? Um denário era o salário de um dia daquela época, mas como que se calcula a economia daquela época versus a atual? E outra, você vai comparar a economia em Israel com a economia o quê? Na Europa, ou na Ásia, ou na África, ou no Brasil? E qual que é a medida da tradução desse treco, entendeu? Para fazer sentido. Tá? Porque, por exemplo, vamos dizer que alguém traduzisse que um denário é 100 reais, que seria o que se ganha em um dia. Mas 100 reais, que seria 20 dólares em um dia na África, é um salário de um milionário, lá, que é das pessoas que vivem com menos de $1 por dia. E talvez nos Estados Unidos um salário de 20 dólares é de um miserável. Então como que você traduz a percepção de que um denário é um salário de um dia, sendo que no mundo o salário do que é um salário de um dia varia gravemente da nação mais pobre até a nação mais rica. Então esse é o tipo de questão que está sempre fazendo as pessoas quebrarem a cabeça, entende? Mas o fato é que o universo da tradução é um universo gigantesco. E, por exemplo, assim, como a gente provocou no começo do vídeo, né? Existem regras de estudo da Bíblia? E de onde vêm essas regras? Veja, por exemplo, a Bíblia não explica nada disso. Por exemplo, a Bíblia não diz, ó, essa família textual é a correta, a outra é a errada.
ó, essa tradução é a correta, essa é a errada. A Bíblia não tem acoplada a ela uma gramática de hebraico, de aramaico, de grego, para dirimir todas as discussões a respeito das traduções e do sentido dos textos. Nem para a minha língua, nem para as trocentas línguas que existem ao redor do mundo. Então essas questões, elas são super complexas e até por causa disso as igrejas não vão ficar trazendo discussão sobre isso para ninguém, a não ser para pessoas mais assim profissionais ou que têm algum tipo de talento nessa área para poder auxiliar a igreja em também ter o seu processo de tradução e etc, etc, etc. Mas as pessoas dentro da igreja capazes de lidar com dilemas de crítica textual e tradução não é 1% dos membros e líderes da igreja, tá? Então essa é uma discussão muito nichada, muito pequenininha, e até por isso também não faz tanto sentido trazer aqui no canal Vem Senhor Jesus, porque vai ter 3 visualizações. Vai ter a minha mãe, o Adolfo e o Clair, e sei lá, mais alguém aí, entendeu? Inclusive um abraço, Adolfo, meu irmão. Então, tipo, é isso, entendeu? Mas bem legal, assim, isso não quer dizer, por exemplo, assim, que a gente não deva ou não possa, caso a gente se interesse nisso aqui, querer ser o maluco da crítica textual, do grego, do hebraico, do aramaico. Pode. Mas, no final das contas, também é um trabalho um pouco complexo, porque é um trabalho assim, que você tem que estudar muito para chegar no nível dos caras que já estão nesse nível de quem já estudou muito e que traduz o negócio. Então, tipo, no final das contas, é muito trabalho para pouco resultado em certos aspectos, ainda que também é verdade que essa galera que estuda mais esses aspectos acaba tendo uma certa autoridade. E aí, se você quiser questionar a autoridade deles, aí você vai ter que estudar tanto quanto eles e dizer, não, essa tradução minha aqui é melhor do que a sua. Mas aí também você tem que dedicar a sua vida a isso. Você não pode fazer outra coisa na sua vida. Não pode ter filho, pode transar, não pode, brincadeira, até pode um pouco. Mas é tipo isso, entendeu? Você tem que gastar o resto da sua vida com isso aí, para discutir se a palavra X é não sei o que ou não sei o que lá, entendeu? Que tudo é válido, super válido, né? E só para vocês entenderem que isso aqui é muito sinistro. Mas, por exemplo, essas regras de gramática, de tradução, de sintaxe, disso, daquilo, elas existem, de onde elas vêm? Complicado. Outra coisa. Como que a gente identifica na Bíblia os gêneros literários dos textos? Isso é uma coisa bem interessante, assim, porque em certos aspectos não é tão difícil de identificar, mas às vezes é complexo, entende? Então, por exemplo, você tem aspectos que tem que ver com narrativa, com poesia, tipo, com textos que devem ser lidos de forma mais literal, outros de forma mais simbólica, e tem profecia clássica, tem profecia apocalíptica, tem um monte de figuras de linguagem, tipo, tem metáfora, tem ironia, tem alegoria, tem personificação, tem hipérbole, tem símile, né, que é comparação, tem paralelismo, tem antropomorfismo, tem eufemismo. Inclusive essas discussões são bem complexas, assim, quando que o autor está sendo irônico, quando que ele está sendo sarcástico, está sendo, não está? É bem complicado tudo isso, assim. Então, essas discussões, elas são discussões, assim, muito legais, mas que são super complicadas, entendeu? E sim, existem formas que nem são tão complicadas de defender, tipo assim, que isso aqui é uma ironia, que isso aqui é uma símile, que isso aqui é uma metáfora, que isso aqui é uma alegoria, que isso aqui é um antropomorfismo, mas o grande ponto, por exemplo, assim, é que todas essas discussões literárias, elas muitas vezes evocam uma discussão sobre não só o sentido do texto bíblico, mas se o texto bíblico é verdade ou não. Por exemplo, tá? Lá no texto
de Elias com os profetas de Baal. Então, os profetas de Baal estavam se cortando lá, invocando Baal para ver se Baal se manifestava. Aí o Elias começa a zombar e ele começa a dizer assim, né? Gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está de férias ou algo assim do tipo. E aí, inclusive, estudiosos da Bíblia dizem que Elias está dizendo assim que o Elias está dizendo assim que o Baal pode estar fazendo cocô no banheiro. Então é para eles gritar mais alto para ver se o Baal sai do banheiro onde ele está cagando para vir responder a oração dos profetas de Baal. Então, por exemplo, vamos tomar literalmente que Baal existe, que Baal faz cocô? Ou nós vamos entender que isso, em função do contexto, até mesmo de ironia, de sarcasmo, de zombaria, é tipo assim, uma zoeira, uma brincadeira. Porque vamos dizer que alguém defendesse que Baal existe e faz cocô, baseado no texto bíblico, porque Elias falou para orar para Baal, porque vai que ele está no banheiro. Entende? Então, a maioria de nós cristãos vai identificar que isso é uma ironia, isso é um sarcasmo, isso é uma brincadeira, isso é uma piada e não vai tomar isso literalmente, até porque só existe um Deus verdadeiro, Baal não é o Deus verdadeiro, até é o ponto da discussão lá entre Baal, os adoradores de Baal e o Elias. Então, apesar da Bíblia fazer referência a Baal como se ele existisse, ele não existe. E a gente chega a esse tipo de conclusão levando um monte de coisa do texto e do contexto e de outros textos e outros contextos em conta. E aí você faz uma interpretação. Mas se alguém quisesse discordar e dizer, não, já que está dito aqui que não sei o que, é assim que é, porque tudo aqui tem que ser verdade, nada aqui pode ser mentira. E se Elias está mandando orar para Baal, que Baal pode estar no banheiro, quem sabe Baal não atendeu lá porque estava no banheiro, ou está no banheiro até hoje, um dia, quem sabe ele sai do banheiro e vem atender alguma oração aqui. Vamos dizer que alguém quisesse fazer esse tipo de leitura, porque tipo, a Bíblia não pode falar uma coisa que na verdade não é. Então, essas regras, tipo, como que entende, como que não entende, elas existem e caso existam, quem define? E aí você entende por que a maioria dos cristãos nunca foi muito exposto a essas discussões. Porque elas vão fazer as pessoas questionarem a leitura, o ensinamento, a doutrina, disso ou daquilo, mais cedo ou mais tarde. Porque alguém pode entender isso de uma forma, outro de outra forma, e as pessoas são um pouco confusas à medida que elas não são as pessoas assim mais feras no estudo dessas coisas todas, entende? Tipo, por exemplo, se você vai numa igreja e o seu pastor diz, não, porque no hebraico é assim, e você não conhece muito bem hebraico, ou você acredita, e se você não quiser acreditar, que base que você tem para dizer que não? Então é um monte de questões aqui, ou se alguém disser assim, não, é porque aqui, sendo uma ironia e uma zombaria e um sarcasmo, aí você não tem que levar Baal literalmente e tal. Aí a pessoa começa a pensar, tá, mas na Bíblia tá cheio de ironia, de sarcasmo, de zoeira. Eu achava que zoar os outros, zombar dos outros, fazer ironia com os outros, sarcasmo com os outros, era uma coisa de pecador tipo Ezequiel, não do grande profeta Elias, né? O pessoal esquece que eu sou o profeta, né? Brincadeira. Eu tô sem a capa do profeta hoje, né? O gorro do profeta. Então, entende? Tipo, e no fim das contas, a grande verdade é que a igreja não gosta muito dessas discussões entre os membros da igreja, porque essa é uma discussão um pouco mais pesada, um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, de quem não se contenta com o raso. E na igreja, muitas vezes os líderes querem que as pessoas fiquem no raso, e só quem está no mais profundo são eles, para eles poderem falar uma coisa que pareça ser muito inteligente, que as pessoas não conseguem questionar, e aí você cria uma relação de autoridade com as pessoas, entendeu? Aí você é a autoridade e o outro tem que acreditar no que você diz, porque o hebraico, o aramaico, o grego, porque a ironia, porque o sarcasmo, porque o gênero literário, porque aqui é uma estrutura assim, é uma poesia assado, é um quiasmo, não sei o que lá. O quiasmo, para quem não sabe, é quando os mesmos temas de um texto se repetem com um centro. Tipo, eu fui para São Paulo, saí de casa, tomei um sorvete,
Voltei para casa que está em São Paulo. Então, saí de casa em São Paulo, voltei para casa em São Paulo, no meio desse texto tem um sorvete. Tá? E o sorvete está enfatizado no centro do quiasmo. São estruturas literais. A gente pode, nos próximos vídeos, falar dessas coisas, dar exemplos, etc. Tem uns quiasmos bonitos, interessantes na Bíblia. Tem um quiasmo bem legal lá em Jonas, umas coisas malucas, assim, sabe? Bem interessante. Que tem que ver com um pouco da genialidade, né, ou da inspiração dos caras que escreveram a Bíblia, e tem uns textos bem malucos, bem inteligentes, e bem provocativos, e bem poéticos, e narrações, e histórias, e metáforas, e alegorias, e parábolas, e histórias para não serem tomadas literalmente. Mas, por exemplo, o que deve ser tomado literalmente ou não é uma discussão sinistra, entendeu? Inclusive, a maior parte das discussões doutrinárias, e nós vamos falar bastante sobre isso nessa série, tem que ver com essas coisas. O que eu tomo literalmente ou metaforicamente? Entendeu? Por exemplo, Apocalipse 6 prova que a alma existe, está no céu clamando, ou tem que ser tomado metaforicamente? E aí alguém vai poder dizer, não, isso aqui é real, você não pode colocar metaforicamente. Outro vai dizer, é uma metáfora, não pode tomar de forma real. E tem regra, quem que define essa regra? Se tem que tomar Apocalipse 6 literalmente ou metaforicamente? Entendeu? E esse é o ponto. Tem pessoa que vai tomar de um jeito, tem pessoa que vai tomar do outro. Por isso, algumas pessoas acreditam de uma forma, outras de outra. Certo? E aí, por exemplo, para você conseguir fazer uma leitura crítica dos pontos fortes e fracos das duas leituras e por que uma é melhor que a outra, aí você tem que se aprofundar no negócio, entendeu? Que é bem curioso, assim, inclusive nós vamos tratar bastante sobre isso quando a gente for falar sobre como que as doutrinas se constroem e por que algumas doutrinas são melhores do que outras, tá? São entendimentos melhores. Outro ponto interessante, assim, nisso tudo, tem que ver com uma discussão, assim, que é muito recorrente e tal, sobre descobrir, de certa forma, a intenção do autor original ao escrever um determinado texto. Por exemplo, quando Paulo escreve lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. O interesse de Paulo é dizer para as pessoas que elas podem o que elas não podem, dizer para as pessoas que elas podem tudo sem limite, ou dizer que elas podem sofrer em nome de Cristo. Entende? Porque a frase solta, tudo posso naquele que me fortalece, ela pode dar vários sentidos, como esses que eu falei para você. Eu posso o que eu não posso, eu posso tudo ou eu posso sofrer. Aí no contexto, você entende, né? Que ele pode passar fome, ele pode ser perseguido, ele pode se dar mal em um monte de coisa, mas se ele está em Cristo, que o fortalece, ele pode, né? Bem interessante, assim, Paulo. Inclusive, há vários aspectos da minha personalidade, do meu ministério, que ajudam a entender Paulo, e a gente pode chegar lá em algum momento, mas demora um pouco. E não querendo eu aqui me comparar com Paulo, tá? Não é esse o aspecto, mas o aspecto assim, por exemplo, quem entende o meu lado polêmico dentro do adventismo tem mais capacidade de entender o lado polêmico de Paulo dentro do judaísmo, tá? Porque são coisas que têm várias semelhanças. Bem interessante, assim. E, por exemplo, assim como tem pessoas que me amam e acham que eu sou um ótimo adventista, tem pessoas que me odeiam e acham que eu sou um péssimo adventista. Com Paulo, da mesma forma. Tem pessoas que acham que Paulo era um excelente judeu e que deveria ser crido e Cristo é o Messias dos judeus, ou Paulo é um péssimo judeu, um herege que ensinou tudo errado. O mesmo tipo de reação que eu evoco nos adventistas, Paulo evocava nos judeus, e claro, talvez numa esfera bem maior do que a minha, em função de várias realidades, né? O impacto da obra de Paulo sobre o mundo é muito maior do que o meu impacto sobre o mundo, né? Ainda que é interessante pensar que Paulo causou todo esse impacto em um grupo até menor de pessoas do que talvez eu alcanço. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a audiência original de Paulo em Roma, em Corinto, em Filipos, na Galácia ou onde quer que seja, se juntar todas essas pessoas não dava, sei lá, 500 pessoas, entendeu? E aqui no canal Vem Senhor Jesus a gente atinge milhares e talvez milhões de pessoas, entendeu?
Então isso é muito interessante pensar também, entendeu? Mas, obviamente, que em função de várias razões, o impacto de Paulo é muito maior do que o meu. Por ele estar lá no começo, por ele escrever a Bíblia e aí gerar trocentas discussões a respeito das coisas que ele ensinou, né? Então, essa coisa, assim, por exemplo, da intenção do autor é uma discussão muito complexa, porque, obviamente, a gente pode, analisando texto e contexto, entender algo da intenção do autor, mas isso sempre é um pouco limitado. Porque o acesso à intenção é o acesso ao coração, e o acesso ao coração ninguém tem, né? Então, não pode ter pretensões grandes demais, assim, não, a intenção do autor bíblico era essa ou aquela. Vai com calma com essas conclusões aí, com essas leituras psicológicas, sabe, assim, que tanto podem ser benevolentes para os autores da Bíblia, quanto podem ser não benevolentes. Paulo mesmo é acusado, né, de ser uma pessoa instável e doente mental, e não sei o quê, etc e tal. Outros, né, que é um cara maravilhoso, incrível, só tinha intenções puras. E essas questões são bem legais, assim, elas vão muito longe, assim. Outra coisa, assim, texto dentro do contexto, isso é uma regra que tem que ser seguida sempre ou nem sempre? O que consiste o contexto de um texto? O que é uma perícope, que é uma porção do texto? Alguns, inclusive... perícope é um conceito um pouco complicado, que alguns estudiosos defendem que só existe em relação ao gênero evangelho. Aí outros querem ter perícope em tudo na Bíblia, assim. Perícope é tipo uma parte. Por exemplo, vamos dizer que tem um capítulo de Lucas 15, Lucas 16, que é cheio de parábolas. Então, cada parábola é uma perícope, entendeu? Tipo, uma unidade. Se você, inclusive, cortar uma e colocar ela em outro lugar, tipo, as perícopes ficam inalteradas, se você alterasse os capítulos, por exemplo, entendeu? Talvez nesse processo, inclusive, João 8 entrou lá em João, né? Que pegou essa parte, colou em algum lugar e ela ficou como é, entendeu? Tipo... preservou aquela história, independentemente daquilo não ser originalmente lá do Evangelho de João. E assim, tipo, por exemplo, essas questões elas são bem complexas porque o que acontece, assim, texto fora do contexto é um problema, muitas vezes, no universo da interpretação. Mas, às vezes, também o apelo ao contexto é meramente uma fuga da pessoa sobre o que o texto diz. Eu vou dar aula sobre isso aqui detalhadamente, tá? Sobre texto e contexto. Talvez a gente possa fazer esse tipo de discussão, eu posso avançar um pouco mais. Porque essas são discussões mais importantes, ao meu ver, e que vocês podem acompanhar mais do que discussões, por exemplo, de crítica textual e tradução, tá? Então, discussões sobre texto e contexto, a gente vai fazer aqui daqui para frente em algum momento, tá? Porque isso é bem importante. Outra coisa, assim, tipo, por exemplo, o texto bíblico contém contradição ou não? E é uma regra hermenêutica que a gente tem que interpretar os textos de forma a não ver contradição neles? E quem inventou essa regra e de onde que ela vem? E, por exemplo, essa discussão de contradição também é uma das maiores discussões, a gente pode gastar um bom tempo com ela, porque contradição é um dos aspectos mais polêmicos e complexos do estudo da Bíblia. Eu particularmente defendo que a Bíblia não se contradiz, mas tem um monte de gente que diz que ela se contradiz. E no cristianismo existe um fenômeno bem complexo, de pessoas que dizem que a Bíblia não se contradiz, mas que elas defendem, tipo, contradições ou antinomias, porque é lei, graça e não sei o quê. Aí tem umas discussões bem legais. Assim, mesmo a pessoa dizendo que não é contraditório, no fim é, entendeu? É bem interessante, assim, mas isso aqui é uma discussão gigante, cara, gigante. Esses tempos mesmo, acho que até hoje no Facebook, algum adventista que eu sigo aí publicou um post assim,
dizendo que a Bíblia ela tem um monte de referências cruzadas. Assim, era tipo um mapa, um diagrama, dizendo assim, tipo assim, Gênesis se conecta com Êxodo, com Levítico, com não sei o quê, com um texto não sei o que lá. Por exemplo, Deus criou o mundo. Aí tem um monte de referências de que Deus criou o mundo no Antigo e no Novo Testamento. Aí a pessoa pegou esse gráfico e disse assim, tá vendo como a Bíblia é um livro que tem que ser estudado assim, de uma forma sistemática e tal. E em geral, esses diagramas, eles não são para isso, tá? Em geral, esses diagramas são diagramas tipo das contradições da Bíblia. Por exemplo, vamos dizer lá, 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Aí você pega uma flechinha e coloca lá, sei lá, 2 Samuel 15, Deus mandou matar as crianças. E aí você diz, tá vendo? É mentira, porque ou Deus é amor ou ele manda matar criança. E, por exemplo, eu não creio que é contraditório, tá? Deus ser amor e Deus mandar matar criança, mas talvez eu não consiga convencer todas as pessoas da minha ideia. E alguém pode dizer, não, Ezequiel, você só está querendo passar pano para a Bíblia e não está querendo admitir uma contradição óbvia e clara. E, ao mesmo tempo, eu poderia ter os meus argumentos. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo sobre a ordem de Deus para matar os cananeus e as crianças aí em algum lugar do meu canal. E é bem interessante. Nesse vídeo, acho que é sobre 2 Samuel 15, verso 6, se eu não me engano, tem vários comentários assim, Ezequiel, sua visão é excelente, e outros dizendo, Ezequiel, você está defendendo o genocídio das crianças, não sei o quê, né? Porque no fim é isso, entendeu? Você não consegue escapar destas múltiplas percepções, né? Vai ter alguém que tem um compromisso com a Bíblia e vai querer ver o sentido, e não vai querer ver a contradição. E vai ter outro que não vai querer ver o sentido e vai querer ver a contradição para querer dizer que a Bíblia está tudo errado, a Bíblia é um livro absurdo, e crente é tudo retardado mental. Então essas discussões elas são bem complicadas, mas nós vamos voltar à discussão sobre contradição, tá? Só estou aqui introduzindo e já provocando, né? E aí? É assim, não é assim? E por que que é? E como que se entende? E essa é uma discussão gigantesca, muito gigantesca, tá? Outra coisa, uma discussão importante sobre regra de hermenêutica tem que ver as discussões a respeito de contexto que tem que ver com a audiência original do texto versus uma audiência posterior que não vive no mesmo contexto, né, da audiência original, e aí como que você pega um texto com um sentido ali e transporta para um sentido lá. E muito distante em termos de cultura, língua, geografia, tempo que a pessoa vive, e trocentas coisas, assim, entendeu? E isso é tudo muito interessante, assim, né? Porque, por exemplo, assim, entre alguns cristãos, eles tentam, por exemplo, se desvencilhar da guarda do sábado, dizendo que aquilo ali é feito para Israel, tipo assim, né? Ah, isso aí é com Israel e a outra coisa é a igreja cristã. Mas esse já é um conceito um pouco problemático, mas independentemente disso, do conceito de ser problemático, por exemplo, Jesus falou lá, e pedireis o que quiserdes em meu nome vos será feito. Tá, mas Jesus, quando ele falou isso aí, ele falou ali para os 12, acho que nem sei se Judas estava no meio, ou Judas já tinha saído fora. Vamos dizer que Judas já teria saído fora, e ele falou para os 11 discípulos. Tá, então Jesus fez essa promessa para esses 11 caras, ou ele fez para todo mundo? Ou, que tipo de caráter você precisa ter para ser incluído numa afirmação do tipo, tudo que você pedir em meu nome eu vou fazer? Porque se você pedir pecado, Deus vai fazer? Não vai. A própria carta de Tiago vai dizer que Deus não vai fazer. Pedir e recebeis porque pedis mal. E aí já volta o tema da contradição, né? Um diz que você vai conseguir o que você pedir, outro vai dizer, se você pedir mal, você não vai conseguir. Tá, mas o texto lá que diz que eu vou conseguir o que eu pedi, ele não diz se eu pedir mal eu não vou conseguir. Isso é um outro texto, em outro contexto, trocentos tempos depois, em outro contexto. E aí, é correto fazer essas correções de rota de um texto em comparação com o outro? Você pega um texto de Jesus e agora vem Tiago e diz, opa, não é bem assim. Se pedir mal, não recebe. Quando Jesus não fez essa ressalva, ele só fez, se pedir em meu nome, eu vou fazer. Se o diabo pedir coisas em nome de Jesus. Se o diabo disser, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que todo mundo vá para o inferno. E aí, ele vai receber esse pedido?
E vamos dizer que não, ele não vai receber. Então, opa, então essa afirmação de Jesus, que você pediu em nome dele, você vai receber, é para uma pessoa específica, ou para um grupo específico, ou para um tipo de pessoa específica, não é qualquer pessoa, porque, por exemplo, se você é um discípulo fiel que entende que Deus não quer o pecado, você não vai pedir o pecado em nome de Jesus, aí tudo que você pedir que não é pecado, vamos dizer que você vai receber. Mas mesmo isso é uma questão complexa, porque, por exemplo, vamos dizer que eu peço uma coisa que não é pecado, mas que envolve uma outra pessoa, e aí se a outra pessoa não quiser fazer, daí eu não vou receber. Ou Deus vai manipular a outra pessoa. Por exemplo, Senhor, não é pecado eu querer ser o homem mais rico do mundo. Então eu quero que todo mundo me dê dinheiro. Agora todo mundo tem que ser obrigado a me dar dinheiro para eu me tornar o homem mais rico do mundo? Senhor, eu quero namorar aquela menina, mas aquela menina quer namorar outra pessoa. Senhor, em nome de Jesus eu quero namorar essa menina. Não tem conversa. O Senhor falou que se eu pedir eu vou receber. Então, no final das contas, também, por exemplo, para quem Jesus prometeu, como Jesus prometeu, o que implica essa relação desta promessa com esse grupo de pessoas em determinados contextos, pode ser uma discussão bem complexa e que pode ser bem diferente do que a gente imagina. No fim, ele diz que a gente vai receber o que a gente pedir, mas na verdade não. Isso não precisa ser uma contradição, isso pode ser simplesmente que a gente não deve tomar esta palavra como implicando que nós podemos manipular toda a realidade, todas as demais pessoas e conseguir tudo que a gente quer, mesmo que sejam coisas egoístas e etc, e pecaminosas, pior ainda, para o texto de Jesus ser verdadeiro. Não. Basta a gente entender que, ao ele prometer isso nesses termos, o próprio contexto da relação dele com aquelas pessoas implica que o verdadeiro discípulo não vai entender as coisas desta forma e não vai colocar Deus contra a parede dizendo ou o Senhor me dá o que eu quero ou o teu texto bíblico está errado, entendeu? Deus não se torna o nosso refém, a gente não é o sequestrador de Deus que a gente leu a Bíblia e agora o mundo tem que girar a nosso redor. Até porque o problema disso é que qualquer outra pessoa poderia fazer o mesmo. Então eu posso pedir que eu quero ser o mais rico do mundo e o vizinho também. Aí já não pode ser dois o mais rico do mundo, porque o mais rico do mundo é um só. Se dois caras quiserem namorar a mesma menina, não vai adiantar nenhum dos dois pedir, porque aí Deus vai atender qual dos dois. Ou se uma menina, ou se duas meninas querem namorar o mesmo cara, com quem que ele vai namorar no fim das contas? Então essas coisas têm que ser levadas em conta. E aí é óbvio que, por exemplo, o ateu vai dizer, então isso quer dizer que é tudo contraditório. E o crente vai dizer, não, quer dizer que você precisa entender as coisas. Entendeu? Tá, mas discussões bem interessantes, assim, no final das contas, entende? Sobre a audiência original, a audiência posterior, o leitor, como é que tudo isso funciona ou não funciona, tá? Outra coisa, assim, por exemplo, você tem um monte de questões bíblicas que fazem referência a realidades históricas. Então a Bíblia faz referência ao Egito, mas a gente sabe um monte de coisa a respeito do Egito que não está escrito na Bíblia. Então a cultura egípcia, ela tem uma referência na Bíblia, mas tem as coisas que vão além da Bíblia. Como que é a relação, entendeu? Da história bíblica com a história além da Bíblia, ou com a literatura bíblica com a literatura além da Bíblia. E com o fato de que a teologia cristã é uma realidade para além da Bíblia. A teologia cristã, ela parte da Bíblia e conclui um monte de coisa que não está na Bíblia em nome da Bíblia. Por exemplo, tá? A Bíblia não fala, é pecado assistir pornografia na internet. Mas a Bíblia fala que se olhar para uma mulher com intenção impura, não sei das quantas, cometeu adultério com ela. Ok. Então, eu posso tomar esta ideia de que não posso ver uma mulher e olhar com intenção XYZ, e etc e tal. E aí concluir que ver pornografia é pecado? Posso. A maioria dos cristãos vai concordar que essa é uma aplicação correta. Não é uma aplicação polêmica, mas tem um monte de coisa que a Bíblia afirma que às vezes você tenta levar para além, e aí a pessoa diz, veja bem, por exemplo, o corpo é o templo do Espírito Santo, então se beber café faz mal ao corpo e faz mal ao templo do Espírito Santo, beber café é pecado. A pessoa, não, vai com calma, irmão, veja bem,
Não é tão lógico assim, não é tão evidente assim que beber café é pecado porque o corpo é templo do Espírito Santo. Não é tão óbvio que beber café faz mal, ou pode fazer mal para uma pessoa e não mal para outra. Assim como para uma pessoa comer glúten faz mal, para outra não. Ou uma pessoa pode ter alergia a arroz, mas você não está em pecado comendo arroz. Então talvez a pessoa que tem alergia pode ser pecado ela comer, porque ela comer arroz é tipo comer chumbinho, vai se matar. Mas a alergia dela não passa para você. Então você comer arroz não é pecado. A outra comer arroz pode ser pecado em nome da alergia dela. E ela só vai comer arroz se ela quiser se matar. Só para dar um exemplo, entendeu? Então, essas questões, elas não são simples assim, tipo... Ah, não, porque eu posso deduzir desse texto aqui aquilo lá, então acabou a conversa. Não, você pode deduzir, o outro pode não deduzir. Você pode deduzir uma coisa, a outra pessoa pode deduzir o oposto do que você deduziu em determinados contextos. Então, por exemplo, cada interpretação desse tipo de coisa, a gente vai precisar criar, tipo, graus de plausibilidade de interpretação, entendeu? Por exemplo, assim, o grau de plausibilidade de que ver pornografia é pecado, numa escala de 0 a 10, é 10. O texto bíblico, apesar de não fazer referência à internet e trocentas milhões de mulher pelada aí na internet, nos permite concluir seguramente que ver pornografia é pecado. Agora, o grau de plausibilidade que beber café é pecado é no máximo 2, numa escala de 0 a 10. Porque até pode ser que seja, mas não é uma coisa clara, evidente, que todo mundo vai concordar. Ou que a maioria vai concordar. Ou outra, por exemplo, no caso da pornografia, pode ser uma nota 9, a plausibilidade. Pode ser que tenha alguns malucos aí que, não tá escrito isso aí, tá tudo bem. Me deixa em paz aqui com as meninas de biquíni, sem biquíni, etc. Entendeu? E aí você também tem todo um universo assim, muito interessante, né, que eu chamo do universo das ambiguidades exegéticas e das possibilidades de interpretação. Existem certas coisas na Bíblia que a gente simplesmente não sabe exatamente o que é. A gente tem ambiguidades, a gente tem possibilidades. Por exemplo, eu me lembro na época que eu estava fazendo o meu mestrado estudando Filipenses 3, que eu estudei muita coisa sobre Filipenses, né? E eu me lembro de ler muito comentário bíblico sobre Filipenses, e tinha umas partes que falava lá de Filipenses 2, versos 5 a 8, que é o cântico lá, né? Que ele se humilhou e tomou a forma de homem, e não sei o quê, e morreu a morte de cruz, e aí Deus o ressuscitou e deu o nome que está acima de todo nome. Aquela porção de Filipenses 2, versos 5 a 8, é uma canção, né? E, por exemplo, na história da interpretação desse texto, você tem facilmente, pelo menos, assim, 10 interpretações do que aquilo quer dizer e etc. Entendeu? Então, tem ambiguidade, não é uma coisa assim, entendeu? Você leu aqui e acabou. Isso aqui é 20 anos de estudo para depois você dizer assim, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, aquilo outro também, aquilo outro também, aquilo outro também. Aí, entendeu? Por exemplo, a intenção do autor, o que ele quis dizer, qual que é a tradução, qual que é a crítica textual, o que isso aqui quer dizer, tem contradição aqui, isso aqui é verdade ou mentira. Aí você tem que chegar no céu e perguntar para Deus. Aí o onisciente vai lá e responde para você, aí, entendeu? Porque é isso, e tudo isso, assim, às vezes desanima muitas pessoas, né? Tem muita gente assim que se sente muito perdido. Então quer dizer que ninguém sabe nada, ninguém entende nada, ninguém sabe que texto que é, que tradução que é, se isso aqui tem que ser entendido assim ou assado, que absurdo. Mas ao mesmo tempo, essa complexidade, ela espelha uma questão muito interessante, assim, na relação entre Deus e a humanidade. Todas essas coisas, elas são do jeito que são, porque tudo isso aqui é um chamado ao relacionamento com esse texto e com Deus por trás desse texto. Não é para ser uma coisa simples e básica, uma listinha de coisas que pode e não pode, acabou, fechou e deixa para lá. Não, o texto bíblico, ele é um texto para estimular tua cabeça, teu coração, tuas ideias, teus princípios, para lidar com os teus pecados, para te apresentar, assim, sabe, a santidade de Deus, a santidade de Cristo, o plano de Deus, a redenção, a vida eterna. E tudo isso
envolve um monte de dilema, um monte de complexidade, um monte de loucura na vida, entendeu? E o texto bíblico ele tem que espelhar um pouco a complexidade das coisas, do coração, do contexto, da vida de cada pessoa, em cada contexto, em cada lugar. Então, a Bíblia ela tem essas complexidades porque mais cedo ou mais tarde ela tem que ser um pouco relevante em todos os contextos, mas ela não fala de todas as coisas. Então, são princípios, são questões, são métodos, são regras, e tudo isso vem muito de uma experiência de milênios assim, de uma comunidade que já estuda isso há muito tempo. Então, você pensar na comunidade judaica, você pensar na comunidade cristã, e a riqueza do pensamento teológico no Antigo e no Novo Testamento, essas coisas todas, é uma coisa assim gigantesca. É um empreendimento gigantesco. E que a gente precisa acessar com humildade, com dedicação, com vontade de saber, com submissão espiritual, para de alguma maneira tentar entender e tentar encarnar e tentar viver isso na nossa vida, no amor, na fé, na graça, na missão, da melhor forma possível. Entende? Então é um desafio grande, é um negócio muito interessante. E nos próximos vídeos a gente volta e se aprofunda um pouco nisso tudo, porque daqui para frente é um pouco sobre essas coisas que nós vamos falar. Tá bom? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser.